Olá, no Band Entrevista de hoje, o assunto é o cenário político na Bahia. O convidado é o deputado Adolfo Menezes, do PSD, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, que está no segundo mandato. Obrigado, deputado, por aceitar o nosso convite. É um prazer, Carolina, prazer, Vitor, prazer, Luiz Felipe. É isso, eu vou ter aqui como companhia os jornalistas Vitor Pinto, Luiz Felipe Veloso, mais uma vez. Obrigado novamente pela presença de vocês. Deputado, eu queria começar falando sobre reeleição. O senhor está no segundo mandato. A gente pode falar que o senhor vai ser candidato à reeleição? Olha, não, até porque para que isso acontecesse, precisaria mudar a Constituição da Bahia, que no passado foi proibida, para que nós não tivéssemos mais um Marcelo Negro na Assembleia, meu amigo particular, então foi aprovado a proibição da reeleição. Então, eu acho muito difícil. Existe essa conversa na Assembleia, talvez por bondade dos pares, mas eu acredito não, deve ser renovado no final do nosso mandato em 2025, né? Fevereiro de 2025. Já tem uma articulação, deixa eu perguntar, de quem o senhor vai apoiar, então? Não, muito recente ainda. Claro que... Todo mundo vai eu já estava já indo para isso já. Quase eu vim para o ímpar aqui. Claro que nós temos aí já com a campanha na rua, vamos dizer assim, a minha colega de partido, Ivana Bastos, tem o líder do governo na Assembleia, deputado Rosenberg, do PT, todos os deputados, claro, que têm direito de pleitear, presidir a casa, mas está muito distante ainda, né? Eu acredito que ainda tem muita água para rolar daqui para frente. Agora, a tendência, eu sei que o deputado citou o nome de Rosenberg, mas quem fazia frente ao PSD no comando da Assembleia nos últimos anos era o PP. Hoje não tem mais o PP na base governista. A tendência é continuar com o PSD, essa articulação? Houve algum tipo de acordo com o governador Jerônimo Rodrigues sobre isso? Porque com o Rui Costa, no último ano de gestão, teve o acordo do rodízio. Não tenho conhecimento. Não existe acordo nenhum que eu tenha conhecimento, nunca ouvi falar em nenhum acordo nesse nível. E também lá não está dizendo que a presidência só vai ser ocupada por membros do PSD. Então, todos os partidos estão aptos a assumir. Vai depender muito. Tem muita coisa ainda daqui para lá, está distante, né? Mas qualquer um deputado ou deputada de qualquer partido da base do governo pode ser presidente da Assembleia Natural. Que eu tenha conhecimento, não existe acordo. Bom, já que a eleição na Assembleia está distante, o que está próximo mesmo é o São João. E a Assembleia ficou em destaque em 2015 depois de aprovar a Lei da Zabumba, né? A lei que autorizava ou obrigava que 60% dos recursos públicos para a contratação de atrações para as festas, né? E aí não só o São João, mas festas como tudo, festas tradicionais, elas estivessem restritas a artistas que fossem da terra, artistas tradicionais. Foi aprovada por unanimidade na época, mas o então governador não sancionou a lei e ela caducou. Há poucos dias eu conversava com o Del Feliz, que foi um dos responsáveis por capitanear essa campanha, ao lado do saudoso Zé Lito Miranda, a quem o senhor homenageou nos últimos dias, inclusive. Ele questionou o seguinte: será que os deputados de agora teriam peito para tentar novamente aprovar essa lei e encerrar com situações desagradáveis, como aconteceu há poucos dias com o Flávio José lá na Paraíba? Olha, eu acredito, salvo engano, essa lei foi até de Maria Luísa Maia, que capitaneou essa iniciativa e tornando lei. Eu acredito que é uma coisa justa, né? Você contratar uma parte desses artistas de determinados tipos de gêneros, vamos dizer assim, como você acabou de falar. Até porque, senão, você vai desvirtuando o São João, como aconteceu muito. Então, muitas cidades contratando, e às vezes com dinheiro público, na maioria das vezes, tipo de música que não tem nada a ver com São João. Eu acho que esse foi o objetivo. A gente foi bem lembrado, eu nem lembrava mais. Lembro que foi aprovado, para a gente tentar voltar. Por unanimidade, até porque é uma coisa justa, justíssima, a meu ver. Esse presidente estaria disposto a colocar em pauta no segundo semestre? Sim, sem problema nenhum, até porque eu acho muito justo que essa lei seja colocada em prática, vamos dizer. Presidente, eu queria falar sobre as questões dos custos da Assembleia, porque todo ano se fala sobre a necessidade, cada presidente que entra, né, se fala sobre a necessidade de se reduzir os custos da Assembleia Legislativa, mas a gente vê também a cada ano a necessidade de uma suplementação orçamentária para poder fechar as contas. Eu queria que o senhor
desse um balanço para a gente da sua gestão e como é que estão essas questões dos custos e se vai ser necessário uma suplementação para fechar as contas desse ano. Primeiro, com muita honra, esses são números, eu posso dizer para vocês que eu deva ter sido o único presidente que não aumentou os custos da Assembleia em absolutamente nada. Conseguiu reduzir? Porque os custos já são altos, né? O custo eu não aumentei, vamos dizer, por ação desse presidente. Mas aí que eu vou complementar, porque senão ninguém vai entender. Porque vai precisar de dinheiro e o orçamento sempre é crescente. Ué, como é que você não aumentou o custo e vai prestar mais dinheiro? Primeiro, por ação desse presidente. Mas quando o governador ele dá um aumento, que não fui eu que dei, eu sou obrigado a seguir. Então aumenta o custo. Você tem um custo vegetativo. Você tem os acordos que foram feitos no passado por outros presidentes de milhões. Então tudo isso... Esses acordos é sobre o quê, presidente? Funcionários, acordos pendentes. Né? Ações judiciais também? Ações judiciais, sim, acordos judiciais. Né? Então tudo isso eu sou obrigado a cumprir, que a lei é para ser cumprida, mas nenhum feito por mim. Eu não fiz nenhuma construção, até porque eu acho que existe hoje uma demanda por um estacionamento, porque está ficando superlotado na Assembleia, mas eu não vou fazer em meu período, deixar para outros presidentes, se quiserem fazer. Não fiz nenhuma construção, a única coisa que fiz, uma pequena manutenção que tem de manter, até porque nos últimos anos está chovendo muito na nossa capital. Os prédios são brancos, né, e sujam mais, fica com mais limpo. A única coisa que nós fizemos, trocamos elevadores, manutenção normal. A única coisa que eu iria fazer, e já me bateram, era blindar um carro da Assembleia, não meu, da Assembleia, mas como ganhou uma empresa de São Paulo, até porque nossas licitações são abertas, como manda a lei, acabamos não mandando para São Paulo, então não vamos blindar. Mas existe um problema aqui na Bahia que a gente tentou mudar agora com o governador Jerônimo, mas acabou ficando da mesma forma. Todos os governos, e de todos os governos, sempre se aprova o orçamento do ano seguinte, já sabendo que é insuficiente. Então, quando eu assumi em 2021, em 2020 já foi aprovado o orçamento, 80 milhões a menos do que tinha sido gasto em 2020. Então já sabia que ia precisar de 80 milhões a mais se não tivesse aumento nenhum. Vem assim agora. O orçamento aprovado em 2022, para esse ano 2023, já sabe que vai ser menor, mais de 100 milhões. Então, por isso que quando chega no final do ano, a partir de agosto, setembro, já se fala em suplementação. Tentei corrigir, quer dizer, pedir ao governador. Tivemos até uma reunião há pouco tempo entre os poderes e o secretário de Planejamento, que é quem cuida dessa parte, e junto com o governador, o presidente Nilson Castelo Branco, Tribunal de Justiça, a doutora Norma Cavalcante, Procuradoria-Geral, e o Marcos preside o Tribunal de Contas do Estado, para ver se de que forma a gente corrige essa distorção, já que vai ter suplementado de qualquer maneira, porque não é gasto, na maioria das vezes, com pessoal. Então, não pode deixar de pagar pessoal. Mas aí o governador disse que a partir de agora ia tentar corrigir para ver se no próximo ano a gente tem um orçamento real. Mas até que ponto, por exemplo, a Assembleia, na última semana, inaugurou um sistema de energia solar, para inclusive economizar na conta de luz, na conta de energia da casa. Até que ponto isso vai ser econômico para o cofre da Assembleia e se isso pode ser revertido de alguma forma diante desse pires na mão que toda vez o presidente vai buscar a suplementação com o governador? Mas é o que eu te falo, na nossa presidência, nós fizemos passamos o pente fino em todos os contratos que já existentes. Não é? Então, para você ter ideia, os carros que servem os deputados são alugados hoje por um preço muito mais baixo, até porque quem ganhou foi a Toyota, que simplesmente é a maior empresa do mundo de veículos, fabricação de veículos. Então, ninguém teve condições de concorrer com ele. Já baixamos o valor. Nós trocamos mais de 5 mil lâmpadas por lâmpadas mais econômicas, juntamente com uma quantidade de placas, não total ainda. Então, aí já vamos economizar
mas alguns milhões, que foi esse ato que você viu juntamente com a Coelba. Tudo isso é redução de custos. Nós colocamos lá um sistema tecnológico que detecte qualquer vazamento, já diminuímos um valor considerável nas contas de água. Então, tudo isso. Eram feitas festas de São João na Assembleia. Eu respeito aqueles que faziam festa, mas eu acho que não é papel da Assembleia estar fazendo festa de São João. Então, nós vamos fazer uma coisa com bandas, com uma estrutura grande, né, que gastava muito. Eu peguei uma parte do Covid, já economizei, porque não podia ter festa. E o ano passado também, requisitos do Covid, não fizemos nada. Esse ano vamos fazer uma coisa que, a meu ver, que deve ser feito, que deixa as festas que vão ter no interior. Fazer aí qualquer um sanfoneirozinho aí de 10 mil reais, como se falava, com mais uma canjiquinha, um milho, para não passar em branco. Então, tudo isso eu tinha diminuído, e algumas ações na Assembleia, que no final acaba se transformando numa economia muito grande. Porque eu entendo que não é porque é recurso público que se deve tocar fogo. Então, eu hoje tenho uma fama lá na Assembleia de duro, de pão duro. Não, eu acredito que num país onde mais de 33 milhões de irmãos e irmãs nossas, que às vezes não tem o que comer, desempregado, não é justo, porque é dinheiro público, você toca fogo de qualquer maneira. Então, é isso que eu entendo, dessa forma que eu tenho administrado a casa. Presidente, nós estávamos falando sobre verbas, sobre dinheiro. Eu queria falar sobre as verbas, o aumento das verbas para as emendas parlamentares. Olha, o que acontece é que muita coisa é errada no nosso país. Primeiro, pela Constituição, quem executa obras, quem é para executar as obras são o Poder Executivo, o governador ou o prefeito. O papel de um deputado, de um vereador, está lá dizendo, Poder Legislativo. É para fazer as leis ou modificá-las, né, ou fiscalizar o governo. E na prática não acontece isso. Por quê? Porque você só é votado nas cidades, você só chega a se eleger, na maioria ou quase a totalidade, se você levar obras para o interior, para as cidades, né, vamos falar assim, dos 417 municípios da nossa Bahia. Então, essa emenda que nós temos aqui na Bahia praticamente é insignificante. Até esse ano, para você ter ideia, 1.700.000. Um deputado para se eleger, 95% dos deputados para se eleger, né, eles precisam ser votados no mínimo em 40 municípios. Até porque você não escolhe a votação que você vai ter no município. Você vai buscar mil votos em um município, 2.000 em outro, 500 em outro, e vai somando aí para chegar um número que você se eleja. Então, todas essas cidades onde você vai buscar votos, você tem que levar alguma coisa. 1.700.000. Aí o governador ainda dizia, a metade, 650 mil, tem de ser na saúde, tem de ser um aparelho raio-x, tem de ser ambulância. É insignificante. Mas mesmo assim, os deputados quiseram igualar outras Assembleias do Brasil, que já são muito maiores que aqui na Bahia. Então, no primeiro ano, esse ano vai permanecer o mesmo valor. No próximo ano, salvo engano, vai subir para 4 milhões. E no último ano, vamos dizer, 2025, iria para 1%, como várias assembleias do Brasil já são. Mas eu no caso, o Adolfo, eu sempre disse que isso é insignificante, porque ninguém vai fazer política com 7 milhões, 7 milhões em dinheiro, em obras. Botar uma praça, botar uma estrada. Eu vou dar um exemplo. O governador Rui Costa, na cidade menor da Bahia, ele deu no mínimo 50 milhões. Então eu fiquei brincando com o deputado Marquinhos, que todo dia queria votar essa emenda para aumentar. Ele que foi o autor, inclusive, o autor. Eu digo, Marquinhos, eu vou falar com o governador para lhe dar a emenda total, tá bom? Não ia fazer absolutamente nada. Porque é diferente da Câmara Federal. Na Câmara Federal, os deputados agora vão ter no mínimo 50 milhões, no mínimo. E na eleição passada, agora de 2022, muitos tiveram 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, dadas pelo Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro. Coisa que nunca houve no Brasil. Por isso que está essa disputa em Brasília,
que se traduz tudo na diminuição do orçamento, vamos dizer, das verbas, que todos tiveram, uns mais e outros menos, na eleição agora de 2022. Agora, pegando esse gancho das emendas, que é o governador que libera ou não, apesar de elas serem impositivas, há aí uma força do governador de liberar ou não. Tanto que a oposição esperneou muito na época de Rui Costa, alguns não cumprimentos dessa emenda impositiva. Mas, pegando esse gancho, como é que está hoje a relação política do governador Jerônimo Rodrigues com a Assembleia Legislativa? Porque o último mandato de Rui Costa, como governador, foi de tensão. O que a gente mais escutava nos corredores da casa, no cafezinho do plenário da Assembleia, era reclamações da formadura, como Rui tratava a questão da relação política com os deputados. Recentemente, o governador Jerônimo Rodrigues teve a prova de fogo, que foi esse pacote de ações aprovadas na Assembleia, mas que teve ali uma situação complicada, porque os deputados estavam reclamando da morosidade do governo de atender as demandas. Também teve outro conflito, que foram os deputados federais querendo abocanhar os espaços dos deputados estaduais. Diante dessa situação toda, desses 5 meses e 10, 11 dias de gestão, como é que está? Está melhor do que estava com o Rui? E como é que resolveu esse problema nesse início de gestão? Olha, ele ainda está no período de tolerância, né, que está acabando, eu acredito, no final do mês, depois de São João, porque 6 meses da posse, então a tolerância acabou, a paciência acabou. É o que eu digo, porque todo início de governo, mesmo no mesmo grupo, como é o caso de Jerônimo, mas no início de governo, né, formação, viagem à China, tudo acabou atrasando um pouco, né? Então, essas desavenças sempre acontecem no parlamento, um mês mais, outro mês menos, porque nunca você vai estar satisfeito, né? Por mais que o governador faça, sempre os pedidos são maiores. O governador, claro, que tem um jeito diferente do governador Rui Costa. O mundo é feito assim. O meu irmão era totalmente diferente de mim, que veio da mesma mãe. Então é natural. Rui tem uma forma, Jerônimo tem outra totalmente diferente. Já se reuniu, inclusive, com deputados da oposição, com o líder Alain Sanches e outros deputados. Mostrou que quer honrar as emendas aprovadas, até porque está dizendo é impositiva, é lei, né? Um relacionamento, vamos dizer assim, melhor. Cada um tem uma forma. E são muitas obras ainda, milhares de obras que estão sendo concluídas, né, deixadas pelo governador Rui Costa, mas eu acredito que a partir do segundo semestre já começa outra etapa do governo, como deve ser do governador Jerônimo. Para você que nos acompanha, nós estamos aqui conversando, que nos acompanha pela Rádio Band News FM, nós estamos conversando com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adolfo Menezes, e eu estou tendo a companhia de Vitor Pinto e Luiz Felipe Veloso, que quer fazer uma pergunta, né, Luiz? Vou aproveitar que ele falou de obras. Salvador, a população do subúrbio ferroviário de Salvador está vivendo uma tensão já há bastante tempo. Na verdade, uma pedra cantada, usando um termo com perdão, né, do uso dessa expressão, mas há muito se percebia que a atitude tomada de suspender os trens do subúrbio para iniciar uma obra de um modal que ainda não havia sido tão bem definido, que começou como VLT e a gente sabe que agora será um monotrilho, né? Isso tudo tem gerado um transtorno muito grande para quem muitas vezes não tinha o mínimo para pegar um transporte, pagava muito menos e hoje está sendo obrigado a pagar pelo valor do transporte público aqui na capital baiana. Dentro desse poder fiscalizador da Assembleia, como é que a Casa pretende se posicionar, ou já está se posicionando e a gente não sabe, em relação especificamente a essa obra que tem, repito, causado muitos transtornos para a população do subúrbio aqui em Salvador? Olha, administrar não é fácil, e você administrar contra o governo federal, como foi o caso do governador Rui Costa. Administrar um estado pobre como o Brasil, ou como a Bahia, onde mais de quase 70% está no semiárido, né? Onde nós vimos as estatísticas, a metade do povo da Bahia vive com menos de R$600. Então aí não precisa dizer mais nada. Não é fácil. A carência, e a Bahia estava aí nos últimos lugares, proporcionalmente falando, em arrecadação. Para você ter ideia, a gente recebia menos que o estado de Sergipe, se dividisse proporcionalmente a receita. Então foi assim que o governador Rui Costa administrou e fez a maior administração
da história desse estado. Porque eu conheço e sei. Se você vem aqui dentro de Salvador mesmo, quando o Wagner assumiu, você lembra que o metrô de Salvador era uma piada. Saía do Campo da Pólvora e chegava ali nem na metade da Bonocô. Metrô calça curta, gozação que o nego não entendia, das principais capitais do país nessa situação. E você vê que hoje é o terceiro, salvo engano, do Brasil, com mais de 50 quilômetros, já chegando agora, nesses próximos dias, lá em Cajazeiras, onde vai ser a nova rodoviária, né, por ali. Tudo isso obra iniciada pelo governador e senador Jacques Wagner e um pique muito maior, acelerado, no governador Rui Costa. Então, esses viadutos todos, Pinto da Avenida, Pinto de Aguiar, Orlando Gomes, vários viadutos ali, todos do Imbuí, do aeroporto, todas essas obras grandes foram feitas pelo governador Rui Costa, né? Que nós não temos tempo aqui para discorrer sobre elas. 25 hospitais, 24 policlínicas, coisa que nunca ouviu aqui na Bahia. Mas é claro que nós temos problemas, e às vezes a burocracia, essas obras, às vezes é pedido de financiamento, como é o caso do VLT, que foi apresentado, claro que deveria ter se pensado. Existe erro também, administrar é errado também, faz parte, mas tenho certeza que ele quis acertar. Mas como se depende de financiamento, eu estava com o governador Jerônimo há poucos dias agora, quando ele chegou da China. Os chineses, até para o projeto, eles querem que o Brasil, quer dizer, que a Bahia pague. Eles não querem entrar com nada, vamos dizer, no máximo com a tecnologia e depois com os pedágios. Então, essa relação do governo com empresas gigantes, grandes, para realizar essas obras que custam milhões não é fácil, até porque envolve investimento e acaba travando. Então, deva-se a isso, a Assembleia não está fazendo nada ainda, mas eu posso me aprofundar para ver. Mas com certeza, quando o governador lançou aquela grande obra que mais cedo ou mais tarde vai ter de ser feita, ele não fez com certeza absoluta para ficar parada não, mas a burocracia, infelizmente, às vezes atrapalha a execução. Presidente, a gente sabe ano que vem é ano de eleição municipal, e a gente sabe que todo ano que se antecede às eleições, ainda mais quando estão se aproximando, há toda a movimentação dos deputados para correr o interior, porque muitos também se candidatam a prefeitos de cidades do interior, outros querem eleger os seus prefeitos, seus apoiadores. E aí a gente sabe que tem toda aquela questão de que muitos pouco comparecem à Assembleia. Eu queria, como é que o senhor pretende agir em relação a isso, aos deputados faltosos, à movimentação no plenário, à presença dos deputados nas sessões, que a gente sabe que quanto mais se aproximam as eleições, mais se aproximam as eleições, mais há questão de falta nas sessões. Olha, é um caso recorrente, né? Como você falou, praticamente todos os anos nós temos eleições. Tem 6 meses, 7 meses que nós saímos de eleições, que eu estava conversando aqui antes. Se dependesse de mim, tem projetos vários na Câmara Federal, a gente podia ter uma eleição de 5 em 5 anos, acabar com a reeleição, uma eleição dessa que custa bilhões, mas infelizmente não se muda nada em Brasília, vamos ter eleição novamente. Mas o importante, mesmo nos meses que antecedem a eleição, como você disse, todo mundo está aí correndo das cidades do interior para apoiar os seus prefeitos, os seus candidatos, mas a Bahia não tem tido prejuízo. Quando eu digo a Bahia, porque todos os projetos que chegaram àquela casa, tanto agora no meu primeiro mandato e segundo, que está iniciando, como dos outros presidentes que eu tive a oportunidade de estar lá, não tem prejuízo, isso é que importa. Então, mesmo alguns deputados faltando, mas isso se faz um esforço concentrado e vota tudo na semana, vota tudo em 15 dias, para que não seja prejudicado ao povo da Bahia. Não vejo problema nenhum nessa parte não, porque tudo que chega àquela casa, e principalmente do Executivo, não são votados os projetos. Próxima vaga do Tribunal de Contas, que vai ser aberta em dezembro, é de indicação da Assembleia. O ex-deputado Marcelo Nilo diz que vai concorrer. Tem chance de Nilo ser o indicado da casa? Já tem visitado, inclusive, alguns deputados. O deputado Marcelo Nilo é meu amigo de muitos anos, é um direito dele pleitear. Para ser indicado não depende do presidente, depende de 13 assinaturas de deputados. Então, o deputado Marcelo ele tem muita amizade na casa, tem 63 deputados, então 13, não acredito que ele tenha dificuldade, né, para arrumar não. Uma coisa é a indicação, outra coisa é a votação,
e que é secreta. Então dizem, diz os políticos que quando a votação, você já tem uma vontade danada de trair, quando é secreta... E o senhor achou o quê diante da polêmica toda em relação à ex-primeira-dama, Aline Peixoto? Claro que causou polêmica, até porque era de fora, vamos dizer assim, e era esposa de um ex-governador, mas é o que eu digo, o problema do Brasil é esse. Se você pegar a composição de todos os tribunais do Brasil, lá você vai ver parentes. Mas isso não quer dizer que é certo, né? Não, olha, porque tem outros tribunais que... É uma questão, não é porque o outro faz que você tem de fazer. Mas teve essa celeuma toda, ela tinha capacidade de ser, tanto é porque já existe um corpo de funcionários treinados, experientes durante 20, 30 anos nesses tribunais, que auxiliam qualquer conselheiro. Então, por essa parte, não vi nenhuma dificuldade, não. Claro que houve aquela celeuma toda, né, por ser mulher de Rui Costa, mas eu acredito que esse assunto já é passado. Deputado, eu queria falar um pouquinho também agora sobre a política nacional, a sua visão desses primeiros meses do governo Lula e todas essas críticas que estão caindo em cima do ex-governador e ministro Rui Costa. Inclusive, nós falamos no bloco passado sobre essa questão da ex-primeira-dama que assumiu o cargo no TCM como conselheira, e isso gerou um desgaste, a gente sabe disso, um desgaste inclusive para a imagem de Rui Costa. Eu queria saber a sua avaliação sobre todo esse contexto. Olha, política não é fácil. É claro que para a gente, o povão não sabe o que é que acontece em Brasília, né? Mas eu conheço muito bem, até porque tenho muitos anos em política. Aquilo é um teatro. Se Brasília mudasse, quando eu digo Brasília, né, que o governador Ibanez respondeu ao ministro Rui Costa, claro que o governador não disse que Brasília é um paraíso, que Brasília não tem desempregados, que Brasília não tem moradores de rua, que não tem problema. Força de expressão. Quando se fala Brasília, a gente fala centro do poder, como quando a gente fala Washington, não estamos falando dos Estados Unidos, nós estamos falando do poder, da sede do poder. O que o ex-governador e ministro disse é que Brasília, o certo é o errado e o errado é o certo. Talvez pela posição que ele esteja, de braço direito do presidente Lula, né, porque tem uma máxima da política diz que você não deve dizer a verdade, você deve dizer o que se quer ouvir. Infelizmente ele foi falar a verdade, né? Todo mundo sabe na política que ele falou o correto, mas se diz que ele não deveria ter dito, né? Porque infelizmente se Brasília mudasse para Teatro Brasília, cabia certinho no que a gente sabe que acontece em Brasília. O que é que ocorre? Esse terceiro mandato do presidente Lula é totalmente diferente dos dois outros mandatos dele. Primeiro, ele fez uma base muito frágil, com 130 deputados, quando, para aprovar os projetos principais, ele precisa de mais de 300 deputados. Né? Então, nós tivemos uma radicalização muito grande nas últimas eleições, praticamente metade e metade. Você vê que a diferença de Lula foi pouquíssimo. Nós temos aí dezenas, centenas de deputados que não sabem o que é política, nunca souberam, nunca vão saber, que se elegeram na onda do movimento, do fator Bolsonaro, se elegeram aí por os meios sociais, né, que não entendem e não vão entender tão cedo o que é política. Então o clima está muito tenso em Brasília, não por culpa, vamos dizer, de Rui Costa. Ele está lá, braço direito do presidente Lula, para tentar ajudá-lo, até porque o presidente Lula precisa, não só do Rui, como de vários outros ministros. E o presidente Lula tem disso reiteradas vezes, eu já participei, já estive presente, mesmo fora o que sai na imprensa, onde ele disse que tudo tem que passar pelo ministro Rui Costa para chegar na mão dele, até porque ele, na idade dele, 77 anos, é impossível, é humanamente impossível dar conta de milhares, de milhões de problemas de um país do tamanho do Brasil. E é claro, as intrigas palacianas, a ciumeira que existe pelo poder que o ministro está tendo, mas o resumo da ópera é o orçamento. No governo passado do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, quem mandava no orçamento do Brasil era a Câmara. E o presidente Lula entrou, tirou esse poder. Então a briga para a gente que está na política se resume a isso. Se resume unicamente às emendas. O resto
é teatro puro que a gente ouve na televisão e nas rádios. Mas, deputado, Brasília foi fundada em 21 de abril de 1960. Há 63 anos, Brasília é o centro do poder. De lá para cá passaram vários presidentes, ditadura militar e agora redemocratização para cá. Se é um teatro político, Lula não contribuiu com esse teatro político, porque Lula foi presidente da República por 8 anos. Dilma não contribuiu com esse teatro político. FHC, Wagner, que hoje é senador, vai completar 8 anos. Otto Alencar, que já foi deputado também, hoje é senador. Todos esses também contribuem com esse teatro político, porque a forma como o Rui Costa colocou é como se todo mundo assinasse embaixo do que é certo é errado e do que é errado é certo. Ele bota todo mundo no bolo, inclusive os partidos que são aliados dele. Não, veja bem, é claro que todo mundo, ninguém é obrigado a estar lá, no mínimo você não seria candidato. Toda regra tem exceção, Vitor. É claro que tem pessoas bem intencionadas, que tem deputados e senadores que queriam que o Brasil tivesse outro patamar, né? Mas infelizmente é a minoria. Né? Infelizmente é a minoria, porque a gente sabe perfeitamente que muitos problemas podiam ser resolvidos. Muitos, né? Mas os interesses, outros são tantos, que a gente continua aí patinando. Eu dou um exemplo de um grão de areia de tantos problemas. Nós falamos aqui de uma eleição que podia ser unificada, ser direito à reeleição. Isso economizava bilhões num país que precisa de tantos recursos. Nós vemos a questão dos jogos. Eu não sou nenhum jogador, mas é uma questão de lógica. Em 99% dos países, ouça, 99% dos países do mundo, existe o jogo regularizado. Porque paga-se impostos, emprega-se mais gente num país com tanto desempregado. Aqui tem jogo de tudo quanto é jeito e não se paga nada, não se quer regulamentar. Eu estou dando outro exemplo de tantos que nós temos para ser mudado pelo Congresso Nacional. Nós temos aí a reforma tributária, que a gente torce, eu torço, que precisa. Né? Mais de 100 países já fizeram o que estão querendo fazer aqui no Brasil e fica todo o governo bota e não aprova. Você vê que a Índia agora fez o que estão querendo fazer aqui no Brasil, que já era para ter feito. O PIB foi lá para cima, porque nós temos vários exemplos. Eu digo sempre que a gente não precisa inventar nada. Você pega boas experiências, claro, adaptando às nossas características populacionais, educacionais, culturais, mas dá para aproveitar alguma coisa. Então, não estou dizendo que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, todo mundo é da mesma forma, não. Mas o que eu digo é que precisa de 300 e tantos votos para fazer as leis maiores. É claro que Lula sabe disso, porque senão ele não seria candidato, como os outros não seriam candidatos a deputados e senadores. Mas o que eu digo, e se você pegar as revistas dessa semana, os meios de comunicação, todos vocês vão ver o que eu estou dizendo é o que está nas revistas. Que outros jornalistas, colegas de vocês, já votaram. O que está em jogo não é aquilo que se fala nas televisões, ou nos rádios, no meio de comunicação. Está em jogo a briga, simplesmente, é o orçamento. Que os deputados querem, o Centrão quer ficar mandando no orçamento, como mandou agora no governo do presidente Bolsonaro, que nunca houve com presidente nenhum. Começou na época de Michel Temer, que ele estava lá para sofrer o impeachment, ele começou a ceder mais, depois veio o presidente Bolsonaro fazendo e falando tanta bobagem. Lá são profissionais, olha, vamos tomar o orçamento da mão dele. Porque antigamente você tinha uma emenda, eu acabei de falar. Antes do presidente Bolsonaro, cada deputado tinha 16 milhões. Acho que o último ano foi 18 milhões. Você, não em dinheiro, em obras. Para você botar para 50 municípios, daria 350 mil, que não é nada. Para fazer uma rua, para fazer um asfalto, fazer uma praça, fazer um estádio, não é nada. Mas era o que todos os deputados tinham. E todo mundo se virava com isso aí. Veio o presidente Bolsonaro, eu acabei de falar aqui. Teve deputado, teve 400 milhões na mão, 300 milhões na mão. Ouça, repito, para quem não está nos ouvindo, pensar que é os 300 milhões em dinheiro. Para indicar em obras, vamos dizer assim. E é o que eles querem voltar a ter. Essa é a briga que está lá em Brasília. Unicamente é essa. A briga não é o Brasil, a briga é essa. Bom, eu vou sair um pouquinho, vou puxar a análise para outro aspecto, conectando Brasília com a Bahia novamente. Eu vou voltar a falar de mobilidade. Uma das medidas que agora tem dividido opiniões do governo federal é de estimular a produção de veículos de menor porte, voltar com veículo popular, reduzindo os custos, enfim, incentivando. As gestões estaduais vêm trabalhando na contramão porque estão sentindo um gargalo cada vez maior no transporte público e na mobilidade das cidades dos estados.
Medidas como essas do governo federal, que visam, na visão do governo, estimular a economia e fazer a máquina econômica girar, de uma certa forma, não poderia estar sendo pensada de forma mais próxima, já que tem tantos ex-governadores lá nos ministérios, para que elas atuassem em maior consonância com as assembleias e com os governos estaduais? É claro, é muito complexo, não é fácil, porque nós estamos muito distantes de atingir essa meta que a gente gostaria, que é transporte público de qualidade, né? Claro, a gente está falando do Brasil, não vou falar aqui de Londres, onde não precisa de carro, inclusive uma garagem externa para você guardar um carro custa milhões, mas você desce de casa, você tem um metrô embaixo, né? Então nós estamos ainda a séculos distante de um nível desse que se chegou à Inglaterra. É claro que o ideal não é incentivar o transporte individual. Você passa de 1.000 carros em Salvador, você vai ver 999 com uma pessoa, ou no Brasil inteiro. Então isso não vai dar certo, vai estrangular. Mas por outro lado, como é difícil, né, essas obras mais estruturantes, como metrô, acontecerem e muito mais caro, então eu acredito que o presidente Lula, com Alckmin, que é o seu ministro, vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, estão incentivando, querem tirar esses carros, pelo que eu entendi, com mais de 20 anos de uso, que polui mais, né, incentivar a compra, né, através desses incentivos do governo, né, para a frota ser mais nova, uma frota mais limpa, né, e girar a economia para dar mais emprego. Eu acho que o objetivo é mais esse, inclusive, de gerar economia. Mas não é fácil administrar um país continental como o nosso, com 210 milhões de habitantes, com a situação econômica que nós estamos atravessando. Porque a grande questão é quem vai pagar a conta nos estados e nas cidades, né? Da mobilidade, da abertura de novas vias e tal. Houve um provisionamento, por exemplo, para a abertura dessas vias que o Estado fez agora, as transversais aqui em Salvador, né? Ampliando a quantidade de carros nas ruas. E olha aqui, a gente não está se colocando contra, mas assim, as análises serem feitas de forma mais participativa para que, de fato, uma medida não gere um transtorno muito maior, que é o que está aí. Por exemplo, a gente tem uma rodovia como a BR-324, que apesar de ser pedagiada, é um transtorno. E não tem ninguém que consiga resolver isso, né? É complexo, inclusive a semana passada, tanta coisa errada nesse país, a gente viu uma concreteira, não sei se tem, aqueles carros que carregam concreto, que é uma falha absurda, com a tecnologia que nós temos, eles andaram derramando, não só derramando naquele dia, mas você vê aqui nas ruas de Salvador, na ladeira, é cheio de concreto. Quer dizer, se mete uma multa de 100, por isso que eu digo que muita coisa mudava com boa vontade. Se o cara sabe, como lá fora, em outros países, sabe que o cara vai tomar uma multa de 100 mil reais, o dono da empresa ia tomar cuidado, concorda? E olha a estupidez. Derramou na BR, a Via Bahia tinha a obrigação de limpar ou interditar, não o fez, aí morre o pai e a filha de uma forma estúpida. Então, o Brasil é muita coisa. É isso que eu digo, eu juro, eu estou falando do coração. Eu juro, cara, estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas eu conheço muita coisa. Como todo mundo está me ouvindo, conhece mais ou menos. Muita coisa dá para mudar. Então veja a nossa situação com tantos bilhões jogados fora nesse país, com eleições todo ano e com tanta coisa errada. Você falou da BR-324. Veja, daqui para a Feira de Santana praticamente é um tapete que eu digo, não a rodovia, plano. Estou falando isso em relação a outros países que é montanha, é pedra e nego acaba fazendo uma linha férrea. Quer dizer, imagina a nossa pobreza, a Bahia é um dos maiores estados do Brasil, das maiores populações do Brasil, e nós não temos, não tem nem, hoje a gente nem vê falar nenhum projeto para fazer um trem daqui para a Feira de Santana, imagina. Ferrovia Oeste e Leste está aí, a gente está esperando, né? Um vetor, aí Estamos esperando há quanto tempo? Um vetor de desenvolvimento, de condomínios que não tem mais para onde crescer, facilitar, tirar os carros da rodovia. Não, mas a gente precisaria aqui de uma semana para estar discutindo tanta coisa que nosso país precisa. Presidente, quero te agradecer, viu, por essa conversa aqui, por esse bate-papo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar mais uma vez aí para milhares e milhares de ouvintes desse grande grupo. Também quero agradecer a Luiz Felipe mais uma vez. Sempre uma, Carol. Pinto também. Obrigado. E a você pela companhia. O Band Entrevista, então, termina aqui. Até a próxima.